É difícil, porque é difícil você definir até o que é arte, é muito difícil de você definir, né? Mas quando você lê um bom poema, você sabe que aquilo é poesia. E a poesia é um gênero bastante diferente dos outros. Um poema, ele tem características muito específicas. A poesia muda, mas veja bem, muda inclusive de um poeta para outro, até poetas contemporâneos. Se você lê o Drummond, ele não é igual ao Murilo Mendes, que é contemporâneo dele, que por sua vez não é igual ao Jorge de Lima, que também é contemporâneo. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta o meu coração. Há estrelas brancas, azuis, verdes, vermelhas. Há estrelas peixes, estrelas pianos, estrelas meninas, estrelas voadoras, estrelas flores, estrelas sabiás. Há estrelas que veem, que ouvem, outras surdas e outras cegas. Há muito mais estrelas que máquinas, burgueses e operários. Quase que só há estrelas. De manhã, a minha sombra, com meu papagaio e meu macaco, começam a me arremedar. E quando eu saio, a minha sombra vai comigo, fazendo o que faço e seguindo os meus passos. Depois é meio-dia, e a minha sombra fica do tamaninho de quando eu era quando menino. Depois é tardinha, e a minha sombra, tão comprida, brinca de pernas de pau. Minha sombra, eu só queria ter o humor que você tem, ter a meiguice, ser igualzinho a você. Cada poeta é um poeta, porque isso decorre da personalidade e decorre de opções estéticas, enfim, de uma série de fatores que até o poeta não controla muito, que é da sua própria natureza. As pessoas têm mania de dizer que o poeta sofre, escrever é tudo mentira. Eu vou fazer uma coisa que ninguém me obriga a fazer para sofrer, então eu sou masoquista, está doente, né? O que você pode escrever sobre um momento doloroso, mas o que é doloroso é o momento, não é o poema. Quando você escreve, você está transformando aquele sofrimento em alegria estética, em beleza. Entende? E a pessoa que lê, ele não sofreu aquilo. Ele até se comove, mas não é sofrimento nele, é emoção da beleza como aquilo foi dito, da força que aquilo tem. Eu saí do Brasil em circunstâncias especiais, porque eu saí como foragido, eu saí para escapar da repressão da ditadura, né? Agora, no exílio e nas circunstâncias em que eu vivi, com a quantidade de regimes militares se instalando na América Latina inteira, e golpes, e assassinatos, e sequestro de pessoas, desaparecimento, é uma coisa um pouco mais marcante e traumatizante e tal, né? Esse poema não exprime a dor do exílio. Esse poema é a superação do exílio. Foi nessa circunstância que eu escrevi o Poema Sujo, que foi um poema escrito como se eu escrevesse a última coisa da vida, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo. Turvo, turvo, a turva mão do sopro contra o muro, escuro, menos, menos, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fosso e muro, menos que furo, escuro, mais que escuro, claro.
a cada nova manhã nas janelas, nas esquinas, na manchete dos jornais. Mas a poesia não existia ainda. Já tinha vindo à minha cabeça várias vezes a lembrança da minha vida em São Luís, da infância, dos amigos, da família, e depois a minha visão da poesia e a descoberta de todo esse mundo, tudo isso vivia mais ou menos, fermentava dentro de mim e saiu na hora que eu escrevi o poema. E daí poder dizer-se que a noite na Baixinha não passa, não transcorre, apodrece. Numa coisa que apodrece, tomemos um exemplo velho, uma pera. O tempo não escorre nem grita. Antes se afunda em seu próprio abismo, se perde em sua própria vertigem, mas tão sem velocidade que em lugar de vir a luz, vira a escuridão. Corpo que se para de funcionar provoca um grave acontecimento na família. Sem ele não há José Ribamar Ferreira, não há Ferreira Goulart. E muitas pequenas coisas acontecidas no planeta serão esquecidas para sempre. Quando o poema estava pronto, eu, até pelo fato de ter sido tão demorado, eu disse a algumas pessoas que eu tinha escrito um poema, assim, dizendo, poxa, nunca aconteceu comigo isso, um poema enorme. Aí eu convidei o Vinícius, falei com o Boal, Augusto Boal e a Cecília, mulher dele, o que eles achavam de eu convidar o Vinícius para ir jantar na casa deles. Todo mundo junto, nós juntos e tal. E lá, durante o jantar, o Boal falou, olha, o Goulart escreveu um poema muito longo aí, que levou meses, mas não quer mostrar para ninguém. Meio de brincadeira. Que eu não... Aí o Vinícius falou, não, então como é que é? Eu quero conhecer esse poema e tal. Que dizer da circulação da luz solar arrastando-se no pó debaixo do guarda-roupa, entre sapatos? E da circulação dos gatos pela casa, dos pombos pela brisa? E a cada um desses fatos, numa velocidade própria, sem falar na própria velocidade que em cada coisa há, como os muitos sistemas de açúcar e álcool numa pera, girando, todos em diferentes ritmos. O poema é muito longo e está escrito, eu tenho só o texto original do poema, que está todo emendado à mão. É muito difícil de ler aquilo, quer dizer, eu teria que passar limpo, mas são 70 páginas e tal. Ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, a gente marca uma noite, você traz o poema e lê o poema para nós aqui. Aí o Boal falou, bom, então eu vou convidar algumas pessoas, vamos fazer um grupo. Aí o Vinícius, ao ver o poema, ao ouvir, ficou muito comovido com o poema e falou, eu quero levar esse poema na tua voz, tal como aconteceu hoje, para o Brasil. Então, vamos gravar isso. Para me dar conta da história dos pássaros, foi preciso ver o pássaro vermelho e azul, mal pousado no galho, grande demais para aqueles matos, como um fantasma, a balançar no vento. Então, quando chegou aqui, na casa dele, ele reuniu pessoas e pôs a fita para as pessoas ouvirem. E aí as pessoas ouviram e algumas pessoas pediram cópia para fazer a mesma coisa em sua casa, na casa de outro amigo, juntar pessoas. Então o poema foi sendo conhecido assim. E eu não escrevo para sofrer. Eu escrevo para me livrar do sofrimento. Eu canto porque um instante existe e a minha vida é completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico? Se permaneço ou me desfaço? Não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto. E a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Porque normalmente o poeta ele tem que começar de alguma maneira. E um primeiro livro de poesia é justamente aquele livro que não vai vender. O editor sempre tem interesse em bons textos, né? Na verdade, o poeta novo e que está começando, normalmente não procura uma editora grande, ele vai começar por editoras menores. Estou alegre e o motivo beira secretamente a humilhação.
Porque aos 50 anos não posso mais fazer curso de dança, escolher profissão, aprender a nadar como se deve. No entanto, não sei se é por causa das águas deste ar que desentoca do chão as formigas aladas, ou se é por causa dele que volta e põe tudo arcaico como a matéria da alma. Se você vai ao pasto, se você olha o céu, aquelas frutinhas travosas, aquela estrelinha nova, sabe que nada mudou. Quem são como eu me pergunto, quem são essas pessoas que escrevem tanto assim, né? Em geral, a pessoa pode ter 50 anos de idade e não ter publicado um livro. Ela é um novo poeta, ele é um novo autor. Ele pode ter 18 anos também e escrever desde os 15 e ter uma pilha de poemas. Eu acho que é o público de todas as pessoas sensíveis que leem. É um público, curiosamente, muito vasto. Não é tão restrito como se pensa. Eu acho que aquele público que lê romance, que lê conto, ele também é um leitor de poesia. O interesse pela poesia, eu acho que é muito pessoal, é muito de formação, né? Porque é um texto um pouco diferente e que se constrói muito mais na leitura do que nele próprio, né? Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação, não noutra alma. Só em Deus, ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. Eu acredito sim que a poesia vai ter um lugar melhor no mercado, porque ela está buscando o seu caminho independente. Os novos autores, inclusive, estão vindo dos blogs. E a grande sensação dessa geração é que eles reaprenderam a escrever, porque estão escrevendo na internet. A pessoa testa primeiro com o público, né, assim, no Facebook, no Twitter e tal, vai testando, vai publicando lá e aí vê, né, até bandas novas têm feito isso. Também ajuda até o editor a descobrir um poeta que de outra forma estaria na gaveta há alguns anos. Hoje em dia ninguém fica na gaveta, você pode criar seu blog e postar os seus escritos, e ao mesmo tempo você já pode ter um retorno imediato de comentários de leitores e até criar uma base de leitores antes de ter um livro publicado. Os pequenos têm que comer pela beirada, têm que divulgar na internet, nos blogs, tem que falar entre os amigos, botar no Twitter, entendeu? Eles têm que comer para o outro lugar, têm que ir caminhar por onde os grandes não estão caminhando. Dei-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O que afasta a poesia? Não sei se existe. Olha, acho que o que mais afasta, na verdade, é a própria dificuldade de encontrar, de veiculação, uma vez que os próprios filtros ali das livrarias, do livreiro, por vender pouco você expõe menos, por isso a pessoa também tem menos acesso, já não encontra aquele livro, aquele produto. É a falta de conhecimento, é a falta de mostrar a poesia verdadeira, autêntica, só ensinar os poemas parnasianos, só falar da poesia clássica e não dizer o que está sendo feito hoje. Acho que quem gosta de poesia entende e não vê esse tipo de diferença, né? Olha, eu acredito que seja uma questão de hábito. Aquele leitor que está acostumado a ler bons romancistas e a ler bons contistas, ele lê com tranquilidade. Aí me perguntaram, mas o que você quis dizer com esse poema? Eu perguntei de volta, o que você entendeu? Eu entendi isso. É isso que eu quis dizer, porque o que eu escrevi só eu sei. O poema serve para o que você entender, não para o que eu quis dizer. É diferente. Existe uma flor na mata que aparece à noite só. Abre as pétalas de prata, se espaneja, se colora, mas aos fulgores da aurora, murcha, expira, faz-se pó. Acho que um autor que queira escrever para vender livros, ele vai procurar outro gênero. E acho também que ele, na poesia especialmente, não vai ser bem sucedido. Eu acho que o poeta ele não abre mão do essencial em nome do mercado. Talvez essa seja a grande dificuldade de vender poesia. Eu acho que os bons autores escrevem para si mesmos, escrevem por necessidade de escrever. E acho que os autores que pensam no mercado
seja de poesia, seja do que for, acabam sendo autores medíocres. Sempre me perguntam se poesia vende. Eu digo que vende, senão eu não venderia poesia há 30 anos. Por outro lado, falam, vende pouco. Não, vende aos poucos, mas vende sempre. O mercado está passando por uma profunda transformação, eu acho, surgimento agora desses novos dispositivos de leitura que talvez venham também complementar ou se alternar como um suporte que não vai mais ficar restrito ao livro impresso, né? Como já existe na internet. Há 30 anos eu acredito em poesia, nunca deixei de acreditar. Porque a poesia, eu costumo até dizer, que me levou aos melhores lugares e me trouxe as melhores pessoas, me deu as melhores chances, fez com que eu fizesse tudo, inclusive ter uma editora de poesia. Abri curiosa o céu, assim, afastando de leve as cortinas. Eu queria entrar coração ante coração inteiriça, ou pelo menos mover-me um pouco com aquela parcimônia que caracterizava as agitações me chamando. Eu queria até mesmo saber ver, e no movimento redondo com as ondas que me circundavam invisíveis, abraçar com as retinas cada pedacinho de matéria viva. Eu queria só perceber o invislumbrável do levíssimo que sobrevoava. Eu queria apanhar uma abraçada do infinito em luz que a mim se misturava. Eu queria captar o impercebido nos momentos mínimos do espaço nu e cheio. Eu queria ao menos manter descerradas as cortinas na impossibilidade de tangê-las. Eu não sabia que virar pelo avesso era uma experiência mortal. Jovens e poetas. Difícil de acreditar, não é? Mas nós estamos aqui com 5 deles e vamos conversar sobre o que despertou o interesse pela poesia e as dificuldades de inserção no mercado. É curioso a gente ver pessoas tão jovens escrevendo poesia. De onde surgiu o interesse de vocês pelo gênero? Surgiu o interesse do gênero quando eu me apaixonei aos 14 anos e comecei a escrever poesia para a menina que eu estava apaixonado, só que ela nunca quis ficar comigo. Acho que isso foi um incentivo a continuar escrevendo poesia, porque se ela resolvesse ficar comigo, nunca mais eu teria escrito poesia, porque tinha alcançado meu objetivo. Eu comecei a escrever quando eu fui fazer uma viagem à Índia e meio que quis encontrar uma forma de contar essa viagem que deixasse assim, as pessoas ainda de um modo meio aberto, mais poético, e comecei a escrever um livro sobre a Índia. Foi assim que eu comecei a escrever poesia. E quais os poetas que vocês mais admiram? Eu admiro o Osmar, o Vitor, o Alexis e o Lucas. Acho eles incríveis. Que saída fácil. Igualmente, posso igualmente. dizer igualmente. Também, eu só leio meus contemporâneos, até porque eu trabalho, não tenho tempo de ler mais nada. Também sou que nem toda a gente. Porque eu fiz um mestrado sobre isso também, sobre poetas contemporâneos da minha idade, sobre isso. Aí acabou que eu leio muito poeta contemporâneo e conheci eles por causa do mestrado. A gente só lê o que recebe no e-mail. A maioria de vocês já tem livros publicados. Como é que foi essa inserção no mercado? Quais as maiores dificuldades que vocês passaram? Acho que a gente não está nem inserido direito ainda, não sei nem. Primeiro, não existe mercado. Não existe mercado. Para poesia, assim, a gente inventa o mercado. Acho que a gente inventa nossos eventos, o jornal literário, a gente vai criando um mercado que às vezes não existe. Você tem que fazer o seu público. Um pouco isso, né? Mas na questão de publicação, editoras, vocês tiveram dificuldades? Acho que a publicação não é tão difícil assim. Se for pensar, há editoras pequenas que apostam nos novos poetas, nos novos prosadores. Então a dificuldade não é a que a gente teria se tivesse nascido há 50 ou mesmo 30 anos. Mas a real dificuldade é encontrar um público leitor para poesia especificamente. A distribuição também, né? Você tem que fazer o seu livro às vezes, mas o seu livro, se chegar na livraria, ele vai estar lá embaixo, na última estante, não vai estar na vitrine, porque não tem público, não saiu na capa da TV, não tem um filme, uma saga, Crepúsculo, que foi feito em cima do seu livro. E às vezes a livraria não tem a seção de poesia, né? É tudo misturado. Se a livraria for bem objetiva e quiser ganhar dinheiro mesmo, ela nem tem essa seção. A poesia não vende, né? Acho que essa é a graça da poesia, porque ela é para ser esse objeto que as pessoas não sabem o que fazer com aquilo. Não ser um objeto comercial. É um inutensílio, assim. Sou um cão e nada penso. Olho a terra, o chão de pedra da casa é melhor e descanso. Qual seria o disco de Paul Simon antes de 87?
O que aconteceu no dia 8/8 de 88, depois que cruzei ao meio-dia a rua Humaitá, como quem vai para a lagoa. Se fosse outro cão, babaria, teria pelos pretos bem sujos. Seria mais bravo, comeria filhotes de gato. Os livros são mais importantes que o disco de Paul Simon. A dor lancinante mantém minha postura. A primeira palavra que me vem à mente é jaqueira. A saída abrupta do coffee shop desestabiliza cones e bastonetes, fazendo do traçado pincelado da cidade um enorme quadro de Van Gogh. Estruturas de tijolos vermelhos e letreiros luminosos andam ritmicamente para trás, deixando o trem imóvel em seu lugar. A solidão desoladora de uma bicicleta esquecida em frente à lanchonete em que se oferece lixo temperado em gavetas. 3x em seu brasão antecipam seu filme pornô, seus disparates, suas garotas emolduradas em luz vermelha chamando com o dedo indicador. Cruzo o museu com o nome de espirro que um amigo jura ter ido comigo, mas que só fui pela primeira vez 2 anos depois. Esse Vondel Park é vasto demais e as coisas que o Moacir Santos canta em meus ouvidos escondem a falta da companhia de algumas índias orientais. Passeio errático por infinitas pontes arqueadas, cruzando simpáticos barcos nos quais sei que nunca irei morar. Minha religião não permite usar guarda-chuva, água boa corre. Minha religião não permite dormir frente à televisão, o além ainda é precioso. Minha religião não permite sair de casa sem sonhos. Meu primeiro homem tinha os olhos muito azuis, doce avô. O segundo não foi tão importante assim. O terceiro não sabe dançar, mas minha religião não permite esquecê-los no horizonte e Marçal Aquino me ensinou a amar. Minha religião permite equilibrar pratos, antes isso que não ter amor algum. Tecer nós, engarrafar ventos e lamber brisas, porque até as paixões platônicas criam buracos nos telhados. E acima de tudo, minha religião celebra o azul, porque temos que celebrar o azul, apesar das contas de IPTU e da taxa de incêndio 2 vezes ao ano. Certas cidades não têm hora para acontecer. Alguém que liga no meio da noite e diz a prima vai casar. A prima, aquela de dentes encavalados que não abre a boca nas festas de família. O noivo tem negócio próprio na Rua da Ajuda. Tira fotos 3x4 e é muito de se gostar. Vai casar sem os sorrisos instantâneos. Vai pagar um plano odontológico e ser feliz, como não, com a graça de Deus e dos que esperam décadas por uns dentes já amados. Arrumado, depois o sorriso vai ter filhos. E os filhos, dentes tortos, vão se espalhar pelas ruas, por todas as ruas, não só a da Ajuda. Três casas num só ano e um idioma em vias de sumir, você disse? Toda a minha vida eles costeiam. Cordata, a vista não deixa entrar. Fiquei, rendido às formas da delicadeza. Esgarço as teias de aranha para então bordar as minhas, acerto pelo horizonte o luto das molduras. Aos domingos distribuo ao povo visitas inesperadas. Me acompanha? Assino uma carta, atento ao som rasteiro e tramador executado por meu próprio nome. Lá, as pessoas se perdem. Aos domingos vou ao cinema. Gargalha-se como incêndios em grandes edifícios comerciais. Volto e percebo que sigo porejando muito fino das paredes desde sempre. Estavam a bem pouco de inventar o telefone. Fiquei porque o trem não me apanhou.